Simeone, né, amados? É dia de festa, de celebração. E hoje tem uma gotinha aí especial, porque é a semana aí do aniversário da nossa igreja, 59 anos, 21.553 dias, hein? Olha! 21.553 dias. Então a gente vê, amados, que conforme o nosso amado irmão Rosenberg trará aqui a história, que realmente é uma obra que permanece. Se é de Deus, ela permanece e tem permanecido. Quantas vidas passaram por aqui, foram resgatadas do inferno, foram salvas, né? Muitas passaram, muitos saíram, mas muitos receberam aqui o evangelho, amados, da vida, o evangelho eterno, o evangelho da graça. Eu louvo ao Senhor também, amados, porque quem fez o casamento dos meus pais foi o pastor Luiz. Eu tive esse privilégio de nascer aqui na igreja, ser apresentada pelo pastor, e aqui nós estamos pela graça do Senhor, né? Muitas as histórias, mas aqui estamos. Glória a Deus por isso. Amados, foi nos dado o tema desta celebração, que foi definido o que é igreja. É esse o tema que todos irão abrir os nossos corações para entender do Senhor. O que é igreja? Igreja é cada um de nós, né, amados? Mas, meus queridos, de Gênesis a Apocalipse, cada partícula ali tem ensinamento que fala do que é igreja. Porque se a gente pensa que a igreja é reunião de pessoas, então por mais que há alguma passagem que trata de pessoas, está tratando da igreja, né? E é maravilhoso, porque na palavra do Senhor vai falar como a igreja é, como ela surgiu, para que ela serve, e como ela será até mesmo na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, a coisa mais sublime é que a natureza da igreja é ser plena em Cristo Jesus, é ter a natureza de Cristo Jesus. E é isso que está acontecendo conosco todos os dias. Todos os dias a natureza de Jesus Cristo está sendo formada em nós. Que coisa maravilhosa. O velho homem todo dia está morrendo. O novo homem cada dia vai transformando o nosso ser, o nosso modo de agir. Então a gente vê tantas situações, pessoas que se davam agir de uma determinada forma, um determinado temperamento, mas agora em Cristo Jesus tudo isso é mudado, porque Cristo é manso e humilde de coração, né, amados? E é isso que é fazer igreja, é uma das qualidades que alguma das virtudes que a igreja vai sendo transformada. E, amados, então a igreja tendo a plenitude de Cristo, claro que o mundo tem que olhar para a gente, para cada um de nós, e ver Cristo em nós, né? Por isso que muitas vezes, como a gente deve agir em tantas circunstâncias que surgem na nossa vida, devemos agir como Cristo agiu ou agiria. Para isso, temos o nosso Santo Espírito que vai nos convencendo e vai nos ensinando. Glória a Deus por isso. Amados, então olhando de Gênesis a Apocalipse, para o povo de Israel, quando se fala reunião de pessoas, que é chamado de congregação, sinagoga, utilizava a palavra em hebraico kahal. Então, se a gente for lá para o original do Antigo Testamento, toda vez que for citado comunidade, congregação, é utilizada a palavra kahal. Já no Novo Testamento, que é a nova aliança, né, que é a novidade de vida, que foi essa nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, já utiliza, amados, a palavra eclésia ou eclesia, que é em grego, né? Com o passar do tempo, a igreja, a reunião de pessoas, mas, amados, se a gente for trabalhar na raiz dessas palavras, temos muito a aprender, né? Então, a palavra kahal no Antigo Testamento, ela é citada, amados, cerca de 123 vezes. Olha quantas coisas podemos aprender só com essa palavra, com essa raiz de kahal, 123 vezes no Antigo Testamento. E a palavra eclésia já são 114 vezes citado no Novo Testamento. Quantas citações. Então, para utilizar esse termo, o que é igreja, e trabalhar nessas duas palavras, amados,
Temos muitos anos aí para trabalhar na mesma. Para tanto, né, pastor? Desde 2017, na escola dominical, já foram utilizadas 2 revistas, amados. Ambas trabalhando no desafio de ser igreja, o que é igreja na pós-modernidade. Olha, desde 2017, a igreja vem trabalhando nesse estudo. Então, cada dia a gente vai aprendendo. Então, tem muito a falar. É claro que o tempo é curto, mas, amados, temos muito que aprender e muito que absorver, porque, afinal de contas, a igreja somos nós. Então, se a gente for lá, trabalhando no Antigo Testamento com a palavra carral, a raiz, amados, desta palavra, a gente vai encontrar lá em Gênesis 28:3. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra do Senhor, tem um princípio que é da primeira menção. Quando foi a primeira vez que essa palavra foi citada nas Escrituras? Então, a palavra carral, pela primeira vez, amados, ela foi citada em Gênesis capítulo 28:3, que é onde Isaac disse a Jacó, que até então teve posteriormente o seu nome mudado para Israel. Diz o seguinte, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Quando utilizou essa palavra comunidade traduzida para a gente, utilizou a palavra carral. Então, amados, a gente já vê só nesse versículo que a palavra carral, ela se trata, amados, de descendentes de um patriarca. Então, há um patriarca. E aí, esse patriarca tem os seus descendentes. Então, essa comunidade, ela é formada por esses descendentes, que até então aqui, essa bênção foi dada a Jacó, Israel. Então, só daí, amados, a gente vai entender que congregação, que o povo de Israel, carral significa o quê? Família. Olha que coisa maravilhosa. Então, a igreja do Senhor é uma família, amados. É uma família. Só de começar daqui, depois a gente vai ver muitos outros textos que vai comprovar isso, quando cita que o nosso Deus é o nosso Pai. Olha que coisa maravilhosa. Então, por mais que nesse mundo algum de nós tenha sido rejeitado por pai, mãe, por amor de pai ou mãe, mesmo tendo pai ou mãe presente, sendo órfãos de pais vivos, nós temos um Deus, um patriarca, que é o nosso Deus Pai, e Ele cuida dessa família, glória a Deus. E por cuidar dessa família, amados, todos os cuidados que a gente tem, como pai, como mãe, né, com os nossos filhos, até então de forma limitada, esse Deus cuida de forma muito mais soberana. Muito mais soberana. Então, confie nesse Deus, amados, que como Pai, Ele cuida com amor de sua família. Glória a Deus. E aí, amados, com o passar do tempo, olha que coisa interessante. Depois que a gente for para Eclésia, a gente vai ver que vai se amarrar. Com o passar do tempo, as palavras elas vão tendo mutações, né? Tanto é que tem palavras que, se a gente olhar lá no dicionário algum tempo atrás, falava alguma coisa, mas com o uso, com a tradição, essas palavras vão se modificando ou surgindo aí no novo vocábulo, né, do mundo. Mas olha como ficou depois de passar por um conceito reformado, a palavra carral. Ficou o seguinte, o chamado de Deus, olha, já começa aí, que coisa maravilhosa. Então, cada um de nós que somos família, fazemos parte da família de Deus, somos chamados. Somos chamados, amados, coisa maravilhosa, que privilégio, né? Ser chamado por Deus é coisa maravilhosa, né? E todo mundo que é chamado, né, amados, dá para a gente trabalhar aí, é chamado para quê, né? Olha só, então, essa família também, cada um tem uma função aí. Então, somos chamados, é o chamado de Deus, que reúne e unifica as 12 tribos de Israel num povo eleito, engajado, que quer dizer comprometido, empenhado na sua relação com Deus por meio da aliança.
Olha só que depois de um tempo, os judeus entraram nesse conceito de Carral. É o chamado de Deus que reúne e unifica as 12 tribos de Israel num povo eleito, engajado, empenhado na sua relação com Deus por meio da aliança. Né? Olha que coisa maravilhosa, isso veio para a igreja, porque nós também temos uma aliança em Cristo Jesus. Temos um versículo maravilhoso que a gente vai falar que nós, amados, somos Israel de Deus, é o povo eleito, a nação santa. Coisa maravilhosa, a ratificação desta palavra. Aí, amados, nós vamos agora trabalhar no Novo Testamento, na palavra eclésia ou eclesia. A primeira menção desta palavra, amados, foi justamente a primeira vez que foi citada essa palavra no Novo Testamento, foi justamente aqui no texto que eu li com os irmãos. E eu digo que saiu, olha que coisa maravilhosa da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a primeira vez que foi pronunciada a palavra igreja foi por meio de Jesus Cristo. Mas aí, então, eclésia, se a gente fosse por original aqui, estaria escrito eclésia. Sabemos que Mateus escreveu para os judeus, mas houve um momento na história que a palavra do Senhor foi traduzida para o grego. Então, na escrita é isso, mas ainda, os estudos, às vezes a pessoa estuda tanto, né, amados, e vai tendo ramificações, mas o fato é que a pedra que fundamental, né, é edificada, a igreja é edificada em Cristo Jesus, porque ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, muito bem, para Pedro, então sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas tem pessoas que pensam, alguns estudiosos, que como Jesus, olha, era poliglota, hein, amados, olha que coisa maravilhosa. Jesus falava aramaico, hebraico e grego, e, sem contar a língua dos céus, que coisa maravilhosa. Então a gente também tem esse poder também em Cristo Jesus de entender as outras línguas, além do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então há uma discussão se Jesus, como hebreu, falando com seus discípulos também hebreus, utilizou a palavra carral, ou se ele utilizou mesmo a palavra eclésia. Mas a grande inclinação é que ele também tenha falado a palavra eclésia, porque até então o grego ele era dominante na região. Era a língua, amados, que comercializava tudo, era a língua da região, que foi introduzida pelo Alexandre o Grande. Então, há essa questão. Então, o Senhor Jesus, pela primeira vez, mencionou aqui a palavra igreja. E quando a gente começa também a estudar de forma profunda esse texto, a Igreja Católica Romana, né, que tem aí o Papa, que vem nessa linha aqui, que fala que Pedro, né, que a igreja foi construída na pedra que é Pedro, e por isso que tem o Papa nesse simbolismo. Só que se a gente for por original, amados, quando vai pelo original grego, fala, eu digo que você... Pedro, então Pedro em grego é Petros, é uma pequena pedra. E sobre essa pedra que é Petra, em grego significa rocha. Então a rocha que ele está falando é que é o Cristo Jesus. Então é em Cristo Jesus que a igreja é edificada. E a gente vai ver lá no Novo Testamento, texto falando que a igreja é a edificação de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor, amados, não tem dúvida nenhuma. É tudo interligado. Então, a igreja aqui não foi edificada nenhum homem, foi edificada em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso, amados. E aí... se a gente for citar, trabalhar nesse tema sobre que é eclésia ou eclesia, daria muito tempo para a gente estar conversando, né, os irmãos aí trazendo vários entendimentos dentro da palavra do Senhor. Mas olha só em Mateus é citado 3 vezes, em Atos 24 vezes, porque a igreja primitiva nasceu ali em Atos, né?
temos muitos aprendizados com a igreja primitiva. Romanos é citado 5 vezes. 1 Coríntios 22 vezes, nossa, bastante. Primeiro em Atos é o que mais cita por causa que fala da formação da igreja primitiva, como ela era empenhada. E não é porque ela era daquele jeito, as coisas mudaram, não, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que a igreja primitiva fazia, em Cristo Jesus, a gente também, amados, tem o poder e o dever também de fazer. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, já 1 Coríntios também tem várias citações, porque vai trabalhar numa outra ramificação que a igreja também é citada, que é o corpo de Cristo. Então, explora bastante essa questão. 2 Coríntios fala 9 vezes, traz explicação sobre o que é igreja. Gálatas 3 vezes, Efésios 9 vezes. E aqui eu digo de passagem que Efésios traz o tríplice entendimento da palavra que é igreja, que a gente vai discorrer no decorrer daqui dos nossos encontros. Filipenses cita 2 vezes, Colossenses 4 vezes, 1 e 2 Tessalonicenses juntos 4 vezes, 1 Timóteo 3 vezes, Filemão 1 vez, Hebreu 2 vezes, Tiago 1 vez, 1 Pedro 2 vezes, 2 João 1 vez, e Apocalipse também, amados, 20 vezes, porque Apocalipse é o livro da revelação. Então, nós, igreja, amados, temos uma função na eternidade. Não cessa aqui, amados. Tem uma função da igreja do Senhor, que até então aqui a gente viu que é carral, que é a família de Deus na eternidade, glória a Deus. E enquanto estamos aqui, estamos sendo modelados, transformados, abrindo o caminho, como abriu João Batista, para que a igreja do Senhor vai se modelando dentro da estatura de Cristo, para que assim, de forma plena na eternidade, a gente tem funções maravilhosas que depois também a gente vai discorrer. Estou que nem Rosenberg, cenas dos próximos capítulos. Amém, glória a Deus por isso. Aí, amados, igreja no decorrer do tempo foi também contextualizada, então, como reunião de pessoas, como assembleia. Mas se a gente for também no original da palavra eclésia ou eclesia, amados, ela tem uma preposição que é ek, e também uma segunda palavra, clésia, que vem do verbo kalein. Esse ek, amados, já é para fora, ou externo. Só essa palavra, essa primeira palavra, ek, para fora ou externo. Eclesia, ou clésia, que vem do verbo kalein, chamados. Olha só, lá já casando com carral, chamados de Deus. Então, a segunda parte, separação dessa sílaba aí da palavra eclésia, é chamado, convocado para fora de casa de seu lar. Então, só por essa palavra, na raiz do seu ensinamento, a igreja são aqueles que são chamados para fora do seu lar, convocados para fora do seu lar. Então, amados, considerando que aqui seja um lar, um ambiente que nós estamos aqui reunidos, Deus, Ele nos chamou para que a gente saia para fora deste local, no intuito de indo anunciar o evangelho, que é as boas novas de salvação. E nós, olhando também internamente, tendo uma natureza transformada internamente em nós, também essa natureza, ela tem que executar de forma externa o que Cristo é em nós. Olha quanta coisa, amados. Quanta coisa é difícil. Na natureza humana, sim, mas por meio da natureza de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo, isso é possível, como a gente pode ver na palavra do Senhor. E aí, amados, por quê? Olha que também que coisa maravilhosa. Porque o Senhor Jesus Cristo utilizou essa palavra eclésia com os discípulos nessa região de Cesareia. Porque Cesareia de Filipe, amados,
era comum as pessoas utilizarem a eclésia, a assembleia, chamava o povo para fora de suas casas, para se reunirem abertamente. Para quê? Para decidirem, amados, porque essa reunião de pessoas, eles tinham a decisão que navegava tanto no âmbito jurídico, executivo, judiciário, legislativo. Então, o poder também, ele era expandido para o povo. Olha só, depois, por isso que fala que as portas do inferno não prevalecerão. Porque essa igreja, ela tem o poder de decisão em Cristo Jesus. Então, eram convocados aí os cidadãos para fora dos seus lares, para que fossem deliberar uma série de questões, amados, de leis, as questões que envolviam os governantes, questões de guerra, a igreja convocada para trazer decisões sobre guerra, sobre a paz, sobre coisas sobre as cidades, sobre as alianças, sobre as organizações dos cultos religiosos. Olha quanta coisa. Olhando só nisso, a igreja tinha um papel fundamental na cidade, de trazer soluções. E nós, como igreja, estamos trazendo soluções, amados, para nós dentro do nosso lar, soluções no nosso bairro, soluções na nossa cidade, soluções no nosso país, soluções no mundo, porque essa é a origem da convocação da igreja. Chamados para fora, para que ali vejam as situações e tragam soluções. E nós, chamados em Cristo Jesus, qual é o fundamento, a tese, a base que a gente vai buscar para encontrar soluções? É no Evangelho de Cristo, né? O Evangelho das boas novas de salvação. Glória a Deus por isso. E, amados, indo aqui para esse texto, quando ele fala aqui, que nós lemos que as portas, a igreja será edificada, as portas do Hades, ou em algumas traduções do inferno, não poderão vencê-la. Não poderá vencer a igreja, amados. E olha só o que acontecia em Cesareia de Filipe. Era uma das cidades mais pagãs, tinha muitas religiões pagãs, e os templos eram construídos com a utilização das pedras. Por isso que o Senhor falou, a pedra fundamental sou eu. O verdadeiro templo tem que ser construído em mim, porque eu sou o Deus verdadeiro. E nessa região, amados, tinha um templo que era chamado o templo do deus Panaíns, que todos os deuses tinham medo de passar nesse templo, porque era um templo chamado de o templo do inferno. Porque ali, amados, tinham tantos holocaustos, tanto sacrifício, tantas trevas ali dentro daquele templo, que ali era chamado o templo que tinha a porta do inferno. E o Senhor utiliza justamente esse texto sobre a igreja, sobre vocês. Estas portas do inferno não prevalecerão, porque vocês são maiores em mim, porque o Deus verdadeiro sou eu. Então, que coisa maravilhosa. E, amados, indo para a questão espiritual, né? O inferno, ele treme ao ouvir o nome do Senhor Jesus Cristo, porque maior é o nosso Deus. O nosso Deus é bem maior do que, né, Satanás, do que diabo, que os seus anjos. Claro que ele vem para atormentar, mas o que habita em nós é maior do que ele. E em Cristo a gente vence. Nenhuma seta, amados, lançado vindo da porta do inferno, prevalece contra nós. Graças a Deus que a gente sai vencedor. Glória a Deus por isso. Então,
a palavra do Senhor é maravilhosa. Às vezes, né, amados, a gente vai lendo, mas quando a gente vai mergulhando, a gente vai entendendo porque o Senhor falou naquele local, porque o Senhor falou naquela hora, porque o Senhor utilizou aquela palavra. A gente vai começar a entender, os nossos olhos, amados, vão sendo abertos, as escamas vão caindo, o entendimento vai vindo. Mérito nosso de maneira alguma, pelo amor do nosso Senhor, que traz à luz, por meio do Espírito Santo, o entendimento da sua palavra, porque a sua palavra liberta, como já foi falado aqui, a sua palavra salva, porque a sua palavra é a verdade, amados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí, queridos, quando o Senhor também, Jesus Cristo, fala nesse texto, que as portas do inferno não poderão vencer a igreja, porque eu vou dar a chave do reino dos céus. O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Amados, olha aqui o poder da oração. Quando a igreja se reúne, amados, quando ela intercede, quando ela louva o nosso Senhor, engrandece esse Deus verdadeiro, tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus, amados. Os céus se movem, queridos. Os céus se movem para proteger, para fazer da igreja do Senhor uma igreja vencedora. Glória a Deus. Então, amados, por isso que há tanto ensinamento da oração, porque na intercessão, meus queridos, o céu está movendo em favor da igreja. Glória a Deus. E aí que a gente vai passar, porque a igreja, ela é munida de autoridade. A palavra autoridade, amados, em grego é exousia. Mais uma vez tem aí uma partícula, ex, que é para fora. E a outra parte, ousia, é a essência. Então a igreja recebe de um mentor, de alguém principal, uma essência de poder e autoridade que é transferida para a igreja. Então nós em Cristo Jesus temos autoridade em Cristo Jesus para fazer tudo o que Ele fez conforme a sua palavra que nos ensinou, amados. Autoridade, calar os ventos em Cristo Jesus, curar, libertar, ser transformados, ser libertos da escravidão, de algum vício, de algum pecado. Olha quanta coisa. Nos nossos temperamentos, nós em Cristo Jesus temos essa autoridade, porque de Cristo foi transferida para nós. Glórias ao Senhor. E aí, amados, sabendo disso, né, a igreja, ela, amados, tem que buscar então a intercessão, buscar engrandecer o nosso Pai, orar, cantar, louvar, porque os céus estão se movendo ao nosso favor e, acima de tudo, o nome do Senhor está sendo glorificado e louvado. Glórias ao Senhor. Pegando uma passagem maravilhosa, amados, também de intercessão, nós podemos abrir em Números, capítulo 16, dos versos 47 ao 48. Muito bem. Números, capítulos 16. Dos versos 47 e 48. Que diz o seguinte, meus amados: e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, ao meio da carral, no original, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Conforme os ensinamentos que os nossos amados aqui
já trouxeram sobre a questão, amados, do incenso, que quando envolve essa questão, é um momento que está tendo aquele momento de intercessão, aquele momento de intimidade com o Senhor. E o que aconteceu no relato do capítulo 16, amados? Houve uma rebelião contra os líderes da casa do Senhor, contra os líderes da congregação. Né, pastor, já viveu isso? Rebeliões, né? Né, amados? Quem está à frente, né, recebe primeiramente as flechas, né? Então, o povo de Israel, conhecedor da palavra, das promessas, da aliança, houve ali uma rebelião, amados, contra a liderança de Abraão e de Arão, que era o sacerdote, né? Fazia o papel ali de sumo sacerdote. E aí os irmãos vão discorrer, mas olha só, foram dois grupos que se levantaram, dentre eles um que é Coré, que Coré, amados, era primo de Moisés. Olha só, as rebeliões ocorrem entre família. Olha só, carral, família. E houve uma rebelião aqui entre até família biológica. Então, a gente tem que estar revestido, amados, porque o Senhor tudo observa. Tudo observa. Então, houve essa rebelião. E claro que o Moisés, cansado, falou basta, começou a buscar ao Senhor. Na primeira busca, amados, o Senhor, Moisés ali falou, se eu realmente sou um líder levantado pelo Senhor, que o Senhor aí faça a justiça. E nesse inteirinho que aconteceu, houve cerca de outras pessoas que também levantaram incenso, só que a oração, o Senhor não recebeu essa oração não, porque o coração estava irado, o coração estava com rancor de pessoas. Por isso que fala, primeiro vai perdoar o seu irmão, para depois se oferecer em oferta. E aí, qual foi o resultado que esse povo ali, oferecendo incenso, mas fazendo uma disputa, para saber quem Deus recebe, o que aconteceu? Amados, abriu a terra, 250 pessoas que ofereceram esse incenso, eles morreram, a terra tremeu, eles morreram. Mais uma vez para comprovar aí que a liderança daquela nação foi designada a Moisés e Arão. Assim como aqui, né, amados? Ouvimos vários relatos do pastor Luiz, levantaram muitas pessoas, mas ele permaneceu, porque quem colocou foi o Senhor, nosso Deus, assim como o nosso pastor Davi. Então, amados, o Senhor zela por aqueles que Ele coloca à frente da sua congregação. Glória a Deus por isso. Mas, amados, mesmo vindo essa evidência que aquele grupo que estava contra Moisés, aquilo Deus não estava se agradando, eles acabaram sendo sucumbidos e mortos, não adiantou, levantou outro grupo. Outro grupo se levantou. E aí, amados, o que aconteceu? Veio uma praga, porque Deus tirou. Veio uma praga, amados, e começou a matar toda a nação. Mesmo aquela praga, quando chegava no israelita e ele morria, mesmo acontecendo aquilo, Moisés e Arão podia falar assim, não, deixam que morram. Não, eles tinham ainda amor por aquela nação. Foram interceder, amados. Foram interceder para que o Senhor afastasse a praga. E qual foi a maneira de intercessão? Foi Arão que foi fazer toda a questão da expiação, levantar o incenso, conforme aquela fumaça, levantar incenso na palavra significa oração, intercessão. Conforme, amados, ele passava e aquela fumaça abrangia as pessoas, elas estavam cobertas. E aí, olha só que coisa que maravilhosa. Arão ficou em pé entre os mortos e o vivo. Onde a intercessão, onde a fumaça daquele incenso chegou, as pessoas permaneciam vivas, libertas desta praga, ela não atingia. Onde não, as pessoas morriam. O que nós queremos aprender com isso? E podemos, amados? A oração tem esse poder, amados, de livrar as pessoas da morte. Morte espiritual, amados. Morte física também, por meio da oração. Porque quando o Senhor recebe aquela oração legítima, amados, os céus se movem. Olha o poder da igreja que nós estamos fazendo, amados. Quantas situações, né, lamentáveis que estão acontecendo. Será que está faltando a intercessão da igreja? Ou como a igreja está orando? Como será que a igreja está orando?
Né, amados? Será que está pedindo algo para a comunidade como um todo ou só para si? Então, é um momento também da gente refletir nessa questão, como está sendo a nossa oração, para realmente atuar como pessoas chamadas para fora, para anunciar o Evangelho do Senhor. E, queridos, entrando ainda um pouco mais na questão desta palavra eclésia, ela tem N sentidos aqui no Novo Testamento. Eu vou discorrer alguns, para a gente ter noção também, porque ela pode funcionar como uma assembleia. Aqui, né, amados, às vezes é chamado assembleia para a gente decidir questões institucionais. Também a igreja está sendo reunida também para decidir, olha só, questões da igreja que envolvem questões institucionais da igreja. Então, a gente pode ver aqui, em Atos, capítulo 19 e 32... que vai citar a palavra eclésia, mas na nossa tradução, amados, vai falar que houve ali uma assembleia. Então a assembleia se reuniu, a eclésia se reuniu para decidir uma situação ali que foi necessário levar para um âmbito jurídico, que até então Paulo falou assim, olha, Deus, né, ele não é feito por mão de homens, porque havia ali toda uma negociação, um comércio, né, amados, de pessoas que faziam imagem dos deuses ali, e Paulo veio com essa palavra e levantou um montinho, porque as pessoas ganhavam. Quantas igrejas hoje estão levantando, né, objetos, amuletos que aí estão comercializando dentro da igreja, os irmãos estão indo, e era eclésia, amados, era uma assembleia, utilizada aqui a palavra eclésia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque será que na igreja de hoje tem pessoas que comercializam a palavra? Está comercializando? Está vendo fins lucrativos? A palavra do Senhor mostra que houve uma assembleia, uma eclésia, que foi decidir sobre isso, né? Aí nós temos também 1 Coríntios 11, capítulo 11, 18, que também vai falar sobre a eclésia, mas ali está falando sobre um culto. Então a eclésia também se reúne, amados, para prestar culto e ao Deus verdadeiro. Temos em Colossenses 4,15, que vai citar também a palavra eclésia, mas ali está citando uma reunião em uma casa. Quando nos reunimos em casa, amados, também ali a gente está atuando como igreja, reunião em casa. Glória a Deus por isso. E a gente vê também a igreja primitiva era de casa em casa, coisa maravilhosa. Olhando essa amplitude, amados, a igreja não é só para ficar aqui no templo, pode ser em casa também. Olha outra função da igreja aqui, que é citada a palavra eclésia, Atos 9:31, que diz que a eclésia estava reunida na região da Judeia. Então a igreja também se reúne em forma regional. Depois nós vamos para 1 Coríntios 1:2. Também cita a palavra eclésia. A igreja se reunia numa cidade. Olha a amplitude, amados. A igreja pode se reunir aqui, amém. Pode se reunir numa casa, amém. Pode se reunir numa cidade, amém. Pode se reunir numa região, amém. Glória a Deus por isso. Então, olha a amplitude. Por isso que a igreja do Senhor permanece, né, amados? Então, a gente tem aqui um pouco das citações da palavra eclésia no Novo Testamento. Eu vou só introduzir, amados, porque a gente vai continuar no momento oportuno. Mas o início de tudo, né, amados? Vamos ler em Efésios, capítulo 1. Do versos 3 a 4. Qual foi o início de tudo? A igreja ela começou então, quando foi citado ali para Jacó a palavra carral. A igreja ela iniciou quando Cristo citou aqui, e depois ela realmente
com forma de organização, surgiu a igreja primitiva em Atos. O que a gente vai ver aqui na palavra do Senhor? Diz o seguinte, Efésios capítulo 1, do 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha a ligação dos céus e da terra. Olha que coisa maravilhosa. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, amados, antes de Deus criar cada um de nós, já estava no coração de Deus o planejamento da igreja. E é interessante que lá na palavra original, amados, quando ele fala para sermos, nós somos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos, que quer dizer ágios, separados, fora do comum, fora do padrão do mundo, do sistema mundo, irrepreensíveis, que no grego quer dizer amômios, que quer dizer imaculada, sem culpa, sem defeito, perfeito. Quando a gente vai ver, amados, a palavra igreja como noiva, são utilizadas as mesmas palavras, ágios e amomos. Então, aqui comprova que a igreja, antes da criação do mundo, antes de tudo ser criado, já estava no coração de Deus. Então, já estava no coração de Deus ele ter uma família, amados. Estava no coração do Pai. Estava no coração de Deus ele ser Pai de todos nós, os seus filhos, agora regenerados, tendo a natureza em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, amados. Então, esse é o início de tudo. E aí, nós podemos também ler Gênesis, capítulo 3. Já estou encerrando. Então, amados, a gente lendo aqui Gênesis capítulo 3, no verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que a gente vê aqui, amados, o Senhor constituiu um homem, uma mulher, ali já uma comunidade de pessoas, para ali desfrutar da sua presença. Então, o início de tudo é isso, é ter uma família para que o Senhor se faça presente. Só nesse quesito a gente vê isso, porque aqui cita depois da queda do homem, mas o Senhor se fazia presente em meio à sua família, em meio à sua criação. E aí, amados, eu já estou encerrando, a gente pode continuar também, porque um dos quesitos era para desfrutar da presença do Senhor e, acima de tudo, para o louvor da sua glória, que a gente também vai ver um pouquinho lá em Efésios. Então, para o ser humano, a sua criação, a sua família, desfrutar da presença do Senhor, né? Tinha aqui primeiramente o Éden, um jardim. Depois a gente viu no decorrer da palavra que aí foi feito o quê? O tabernáculo, depois o templo, depois, amados, nós que somos o templo e a morada do Santo Espírito do Senhor. Está vendo, amados, quanta coisa maravilhosa do que é a igreja? Eu vou encerrar por aqui e a gente depois continua no nosso próximo encontro. Eu agradeço a igreja em nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa produzir muito mais a palavra revelada nos corações dos amados.